Estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua Rádio Pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção-geral, Paulo Góes, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubens Silva e o nosso integrante, né, o Dr. José Newton. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Estamos na rádio, ao vivo e também no Facebook. Né? Qual é o endereço do Face? Do Programa Insight. Programa Insight mesmo. Né? Então está aí. Pela rádio, o apoio do Arroz Parbolizado Extremo Sul, o Panemil Gourmet, né? E também Panaura Pelotas. Bem, Newton, eu não vinha para cá e a gente acaba às vezes fazendo o programa, né, do instante, né? Tiramos algum assunto do instante que a gente vive, né? Eu vinha para cá ouvindo música e uma das músicas falava sobre o amor, né? Que o amor deixa a pessoa fora de si, né? E que, né, acaba que tu esquece de ti, né? Em relação à pessoa, né? Ou a outra pessoa é mais importante. E afora isso, somando-se a essa frase de uma música, né, como é que as pessoas, né, às vezes elas se questionam, será que elas amaram alguma vez? Né? O que é verdadeiramente o amor por uma pessoa, né, Newton? Porque às vezes tem pessoas que chegam ao fim, metade da vida, e ficam se questionando, bem, as relações que eu tive, quais delas, né, foi verdadeiramente um amor que se perdeu ou não se conseguiu sequenciar, Newton? Bom, esse tema está diretamente relacionado com a capacidade que o indivíduo tem de se conectar com o outro, de estabelecer vínculos profundos com o outro, no sentido de se ligar com o outro, digamos assim, de uma forma muito especial. A paixão, Leandro, que é o primeiro amor, digamos assim, que surge na relação, é um amor que realmente te faz perder um pouco a capacidade de avaliar com profundidade o outro. Então a pessoa não enxerga, propriamente dito, as virtudes e os defeitos do outro, porque eu estou dizendo isso de forma muito superficial e prática, para que as pessoas nos acompanhem em casa. Às vezes eu fujo um pouquinho do rigor científico, se é que tem alguém da área nos assistindo ou nos escutando, para que as pessoas nos acompanhem em casa. O leigo, né? Então a pessoa, na paixão, a pessoa perde um pouco a capacidade de fazer essa avaliação, porque ele tem uma entrega mais profunda, mais complexa, digamos assim, em termos de relacionamento. Na medida que a paixão vai passando e vai se instalando um amor substituto, que tem que ver com a capacidade do indivíduo gostar, estar com o outro, mas avaliar o outro com mais profundidade, ele vai se resgatando um pouco. Então, diríamos que o amor tem duas fases. Uma fase inicial da paixão, onde o indivíduo realmente tem dificuldade de enxergar o outro como ele é, e se entrega e se coloca na relação de uma forma tal que ele não consegue se discriminar muitas vezes, ou ter a liberdade interna para examinar as coisas com mais profundidade. E num tempo posterior, então, ele consegue ter uma certa liberdade interna de pôr em prática o exame. É muito importante que as pessoas não assumam compromissos profundos e definitivos numa fase inicial, porque é a fase em que o indivíduo não tem a capacidade de avaliar com profundidade. O que ela pode ter verdadeiramente é uma paixão. Num primeiro momento, se o indivíduo está apaixonado realmente, porque se ele não se apaixona porque não se entrega, ou seja, não investe o outro com a sua energia, para dizer de uma forma econômica e matemática, e de uma maneira muito simples, ele não estabelece esse vínculo necessário. Nós temos assim conceitos naturais que as pessoas têm, né, normais, assim, tranquilos, né? Que é o amor que você tem, por exemplo, aos pais, né? É um tipo de amor, né? O amor aos filhos, né? E vice-versa, né? Bom, agora o amor nas relações é um outro departamento. Mas né? Que pode, às vezes, uma conceituação assim no leigo, né, Newton? Vamos dando voltas de parafuso sobre o mesmo eixo e vamos aprofundando. Quando nós escolhemos alguém a partir da adolescência para nos relacionarmos, esse alguém está profundamente ligado às nossas paixões infantis, aos nossos amores infantis.
Quem foram os nossos primeiros amores? Os pais, as pessoas da casa, os avós, Sim. as pessoas que nos cuidaram. Essas foram as primeiras paixões, que é o bebê, que é o recém-nascido, que é a Nós criança vamos repetir pequenininha. essas paixões. Essas paixões, digamos assim, esses amores infantis, nos primeiros momentos da vida e depois ao longo dos tempos, ainda na infância, vão ficar dentro de nós, vão configurar dentro de nós um modelo de relação de amor. E além do mais, vai ficar internalizado dentro de nós, vamos dizer assim, em termos grosseiros, de novo, para que as pessoas nos acompanhem em casa. Aspectos dessas pessoas, desses objetos, vão ficar internalizados dentro de nós, e depois, quando nós buscarmos pessoas na vida para nos relacionarmos, terão pinceladas dessas pessoas, desses primeiros momentos da vida. Então, um indivíduo que abomina o pai ou abomina a mãe, mal sabe ele que vai encontrar depois uma pessoa que tenha traços semelhantes, no bom e no ruim. Sem que ele perceba. Sem que ele vai escolher esses traços. Exatamente. Né? Porque já fizeram vínculos. Faz parte do mundo interno dele. Da sua construção. Então, quando depois, ao longo da vida, na medida que nós vamos crescendo e vamos estabelecendo vínculos mais maduros, para dizermos novamente de uma forma simples, com as pessoas, essas pessoas com as quais nós vamos nos relacionando terão traços, terão características e nos farão relembrar situações de prazer naquelas primeiras relações. Ou seja, em última instância, o que eu estou querendo dizer? Que na vida, nós passamos a vida toda tentando reproduzir situações passadas, de prazer e de desgosto. Então, as prazerosas serão aquelas que nós vamos repetir com os nossos amigos, nossos parceiros, nossas parceiras, com nossos filhos, através das relações de amor, seja de amizade, seja de negócio, seja de relação de casal, etc. Mas também essas relações estarão carregadas com as coisas ruins, sem que nós percebamos. Porque a necessidade de repetir compulsivamente o bom e o ruim está dentro de cada um de nós. É engraçado, Milton, né? E aqui misturando, né? Se nós pegarmos as nossas leis, os nossos tabus, né? Isso é incesto, né? Não é? Deveria, né? Mas só que nossa mente não pensa assim. Claro que não. Aqui não vamos agredir falar em questão sexual. Não, mas que tu busca aquilo lá atrás. Né? É muito legal o teu gancho, porque então isso nos permite pensar o seguinte, que algumas relações de casal e até relações com os próprios filhos, por fazerem as pessoas sentirem ou reviverem a nível inconsciente determinadas situações, que pode ser, por exemplo, o incesto, faz com que as pessoas não tenham brigas horrorosas ou não consigam conviver. Não aceito. Não pode, porque o que desperta um no outro, apesar de que racionalmente não é assim, de um ponto de vista mais inconsciente ou profundo, são outras coisas que não tem que ver com aquilo que as pessoas estão pensando. Então, suponhamos que uma pessoa... vamos dar um exemplo simples, linear, para que as pessoas nos entendam em casa. Suponhamos que uma pessoa... que esteja transando com a namorada ou com a sua parceira, ou com o seu marido, sua mulher, e aquela transa na cabeça do parceiro, por exemplo, evoca memórias ou sensações de quando ele, bebezinho, mamava na mãe. Temos os ingredientes da confusão. De que maneira a cabeça dele vai elaborar aquilo e equacionar de tal maneira que ele consiga separar uma coisa da outra, um prazer do outro, ou até ter o prazer e lidar com o prazer sem que seja de forma moralista, ou se ele vai ficar impotente na hora e a transa termina, ou se vai surgir qualquer coisa que desestimule. Eu acho que é muito comum parar de jogos com os seios, né, das mulheres. Então, né? Porque independente do ato, naquele momento, Newton, quando vem os filhos, naturalmente acho que os homens se colocam no lugar dos filhos, né? E aí ele se remete à sua infância também, não é isso? Parte, né? Com certeza o nascimento dos filhos fazem os pais, tanto do gênero masculino quanto do feminino, reviverem seus próprios nascimentos e as relações básicas. O que tu estás
A partir daí pode surgir uma infinidade de sensações boas, que pode ser o motor da relação do casal e da paternidade ou da maternidade, ou conflitos enormes que levem a pessoa, por exemplo, não poder amamentar. É comum que algumas mulheres, por exemplo, não tenham leite, ou façam fissura no mamilo, ou façam processos inflamatórios graves nos seios durante o aleitamento materno, por fantasias e angústias a nível totalmente inconsciente que estão relacionados com o próprio aleitamento delas. Então surgem conflitos de tal monta que muitas vezes a mulher não consegue, por complicação dela, integrar a maternidade com a sexualidade adulta e revive uma série de coisas, perde o controle. E uma saída é evitar o aleitamento materno, porque é um gerador de mal-estar para a pessoa a nível totalmente inconsciente. A partir daí, uma forma que ela tem de se livrar do problema, já que não pode se livrar da criança, é terminar com a amamentação, com o aleitamento. É muito comum. Da mesma forma que alguns homens se atrapalham com essa questão e muitas vezes se retiram da relação com a mulher e entregam a mulher para a criança. Alguns homens, inclusive, é muito frequente que aconteça isso durante o processo de aleitamento da mulher, tenham uma parceira fora da relação, com quem eles então se sentem à vontade para ter a relação, ter a sua intimidade, jogar, como tu dizias, com o corpo da mulher e com o próprio, enquanto que o corpo da esposa fica entregue à maternidade, que é uma coisa santa, absolutamente angelical e tudo mais. Mas é interessante, Newton, que, por exemplo, uma mulher com um belo seio, né, ela excita, né, em qualquer lugar. Sim. Né? É muito a grande maioria dos homens. Né? Mas, no entanto, as mulheres também. Mas, no entanto, o seio nos remete à própria mãe. Sim. Né? E tem todo esse conflito, né, no tocar, acariciar um seio, né, Newton? Parece ser uma coisa, uma contradição. Ao mesmo tempo que tu acha bonito, né, e tu quer beijar, ou tu quer tocar, ao mesmo tempo, né, ele te remete ao seio que te alimentou quando era pequeno. Né? Então, vai depender da tua cabeça, da tua capacidade de separar as coisas. E de que maneira o teu psiquismo vai conseguir lidar com isso. Se tu tens uma capacidade interna de dar o direito e uma experiência de vida com a tua mãe durante o teu aleitamento materno, que foi satisfatória, prazerosa, que não teve tantos pudores, que não teve tanto moralismo, onde tu pudesse viver intensamente com a tua mãe, e todo bebê vive intensamente com a mãe, uma relação incestuosa, socialmente aceita, dentro de uma sexualidade infantil, com o contexto de uma sexualidade de um recém-nascido. Nós estamos falando de sexualidade infantil o tempo todo. Sim. Né? E isso, a própria construção da sua sexualidade está na base da área infantil. E se isso é visto dentro do ambiente de casa como uma coisa normal, tranquila e serena, onde tanto o pai quanto a mãe e as pessoas da casa lidam com aquilo de uma forma satisfatória, onde a nutrição passa pelo seio da mãe, mas a relação de amor, e nós começamos o programa falando de amor, e passamos do amor adulto para o amor infantil, porque estabelecemos um link entre uma coisa e outra. Se os adultos da casa, e sobretudo o casal dos pais, podem lidar com a sexualidade do recém-nascido, através do aleitamento materno e dos cuidados corporais que tanto o pai quanto a mãe, e aqui eu incluo o pai, não só a mãe, como se fazia antigamente, há muitos anos atrás, na sexualidade do recém-nascido, nós vamos criando uma concepção dentro dele de que a sexualidade, de que o seio, de que a alimentação, de que as vivências são coisas saudáveis, tranquilas e serenas, e que isso pode ser o motor da vida, inclusive em determinado momento, quando pensamos nos aspectos mais vitais. Ou seja, onde a alimentação e o prazer corporal passam a estar integrados de uma forma relativamente tranquila, sem exageros, sem faltas, onde o indivíduo pode ir e vir, e depois esse modelo que vai ficando dentro dele, ele pode estabelecer com outras pessoas e outras situações ao longo da vida. Então, a paz que nós vamos transmitindo para os nossos filhos, no sentido de estarmos ali e vivermos as coisas simples do cotidiano de um recém-nascido de forma normal, e não cheio de pudores e moralismos e críticas e vergonhas,
porque o corpo nu do recém-nascido se encosta no nosso corpo nu, e eu incluo o pai aqui, porque é muito importante que os pais também agarrem, peguem, encostem no corpo, tenham um contato, limpem, deem banho, tomem banho juntos com o recém-nascido no sentido de evidentemente, dentro das possibilidades e com todos os cuidados necessários, né, que a criança não se angustie, não se assuste e tudo mais, não corra risco de escorregar, cair, se bater, essas coisas todas. Então, na medida em que isso vai acontecendo, a criança vai construindo o mundo interno dela de uma forma tranquila e serena. E onde, sobretudo, esses aspectos mais críticos, moralistas ou repressores, vão ficando mais atrasados. Sim, mas a relação sexual do casal, ela muda, pelo menos naquele período, né, Newton? Que mesmo podendo ser moralista ou não, o teu impulso do ato sexual, né, ele obedece à tua vontade, né, ao teu impulso, e não a tua compreensão. Né? Então, por exemplo, quando você não consegue mais se excitar ou não quer mais tocar no seio da mulher, ou a mulher não quer colocar o seio, né, à disposição do homem, mas também é para manter uma certa ereção e prazer da relação sexual. Não, mas aí nós já estamos frente à patologia, Leandro. O normal num casal é que não exista essas coisas, não quer, não pode, se angustia. O normal é que o casal, evidentemente, que uma mãe que teve um parto normal ou com episiotomia, ou com ou sem episiotomia, ou fez uma cesariana, necessitará, evidentemente, por mais que tenha o carinho corporal, a parceria, o acompanhamento, um período de restabelecimento, que normalmente gira em torno de 40 dias, para que ela restabeleça a relação corporal, digamos assim, né, o sexo corporal. Mas o sexo anímico, que é o afetivo, não deve parar nunca, jamais. Então, e aqui nós estamos separando os diferentes componentes da sexualidade adulta. Muito menos a relação com o recém-nascido, que deve ser intensa a cada instante. Então, aqui nós temos duas condições. Uma é a relação com o filho recém-nascido, com a criança, com o bebê, sim, e a relação do casal. A relação do casal, animicamente, afetivamente, vai se estabelecer e vai se manter permanentemente durante todo o período, digamos assim, do puerpério, que é esses dias iniciais da criança e do parto. E quando tiver condições físicas normais de reestabelecer a relação sexual, o casal naturalmente vai fazer isso. Aí nós temos a sexualidade do casal e o outro aspecto da sexualidade ou a relação com o recém-nascido. São duas coisas diferentes. Então, uma não deve prejudicar a outra. É normal, então, o que seria normal? Que durante o período de restabelecimento da mãe, que o casal, evidentemente... Eu acho que aí tem elos para romper muito complicados. Né? Uma pessoa mais moralista, né? E a moralidade coloca muitas vezes a sexualidade como uma coisa suja. Né? E isso, sim, aí, né, é difícil a pessoa abrir o leque para uma percepção mais ampla, né, Newton? Quando tu é muito moralista. Mas aí, né, nós já estamos frente à doença. A doença. Uma doença, mas é uma cultura da moralidade, comum, da religião. Né? Assim, ouvinte na linha, alô, bom dia. Bom dia, mas o clima é gostoso. Mas eu não sei se por bobagem, eu tento contrariar talvez essa tecnologia. Então, eu ainda sou de usar o dinossauro, não uso esse céu de passar dedinho, o tal de WhatsApp, esse aí. Né? E agora, vocês assim ficam nessa provocação e eu vejo uma coisa assim meio estranha quando como é que diz, o Leandro leva para um lado, né, quase específico, e o Dr. Newton quer dar uma geral. E a gente fica assim, numa prole de 10 filhos. Eu acho que não tem mais essa parte que o Leandro disse, o seio, não sei o quê. Porque, coitada da mulher, às vezes já está o seio não é aquele seio bonitão, quando inclusive ela nem pariu.
Né? Então, para mim, fica difícil de eu entender essa conversa, mas eu estou me esforçando, né? Vou continuar ouvindo você. Não, mas talvez, na verdade, claro, meu papel é provocar, né, Neri, assuntos e caminhar com o programa. Mas acontece que é frequente, às vezes, né, tu sente uma situação meio, né, insegurança, vamos dizer assim, né, numa mulher que está amamentando ou que ela esteja grávida, né, o contato, né, o ato sexual, ele tem uma certa mudança. Não concordas comigo, Neri? Nesse sentido? Em parte eu concordo, Leandro, mas o que eu vejo é o seguinte, é que a parte da pessoa está com a cabeça virada, né, que eu nem quero falar em doença. Ah, tu está falando no amor. Isso. No início do programa. Tá bem. Não, tá bem. Aí nós estamos andando para lá e para cá em direção ao amor. Não, tá bem, o que acontece o amor é um todo. Eu puxei o gancho, né, de uma música que eu estava ouvindo. Mas né? agora, se a pessoa tem coragem de ter amor por um cachorro, por um gato, e diz que aquele é amor, que o gato é não sei o quê, imagina com um humano. Tá bom, Neri. Né? Tá bom, Neri. E os filhos jogam de lado e atiram um para lá, outro para cá. Mas que isso? Eu vou ficar louco. Bom dia para você. Bom dia, Neri. Não, tá bem, eu acho que até é importante, né, a maneira como chega, porque também às vezes a gente usa um termo errado, né, e ele conduz a alguma coisa que dá dupla interpretação, né, Newton? Aliás, eu acho que a psicanálise, né, ela tem, as pessoas têm frases de múltiplas interpretações, né? Fala uma coisa e cada um entende de uma maneira, né, Newton? Agora, é que saiu do assunto da música, né, para a relação de amor, que a relação de amor repete um pouco as relações entre o filho e a mãe, entre o filho e os pais. Por isso nós entramos na sexualidade infantil, não é isso? Eu não entendi muito bem a colocação do Neri e me ajuda a reconstruir o pensamento, Leandro. Estou certo ao pensar que o Neri está questionando de como é que fica a relação de amor entre os filhos e a mãe, ou entre o marido e a esposa, depois de 8, 9 ou 10 filhos, onde o corpo da mãe, de alguma forma, passa a sofrer as consequências, digamos assim, não só da idade, mas também das múltiplas gravidezes, digamos assim. Ele fez referência aos seios, que não é igual o seio de uma mãe com 10 filhos do que o seio de uma mãe que tem um filho ou não teve nenhum, de uma adulta jovem, digamos assim, do que de uma mulher de mais idade. Não, ele tem razão, se nós olharmos desde o ponto de vista racional e prático, digamos assim, e só no corpo, e se tivermos o corpo como um avalista da relação, se o indivíduo se relaciona só com o corpo da mulher, cada vez que a mulher envelhecer, ele terá que buscar um outro corpo, a mulher terá que ir fazendo procedimentos estéticos de tal forma que desperte no parceiro as mesmas sensações que no início, e nós vemos isso na prática com alguns casais. Tem casais que o homem se angustia terrivelmente quando vê na mulher linhas da passagem do tempo, envelhecimento, e aí troca, não fica na relação, evidentemente, mas aí nós estamos novamente na patologia. Ainda que seja comum, isso é doença, isso é um sintoma neurótico. O problema, e talvez aqui seja importante dizer, é que as pessoas em geral, que são leigas, consideram normal o que já é uma doença. Por exemplo, as pessoas consideram normal, e vou sair um pouquinho da psicanálise e já volto para ela, consideram normal comer mais calorias todos os dias do que o corpo necessita. Isso não é normal, é anormal. Um indivíduo que tem 10 quilos a mais do seu peso não é normal, isso é anormal. O normal é que o indivíduo tenha seu peso ideal. O indivíduo que bebe diariamente, ainda que seja uma garrafa de cerveja, uma long neck, não é normal, porque se nós olharmos o fígado dele no final de um ano, certamente esse fígado dele terá esteatose hepática, que é gordura no fígado, que é um dos fatores que pode levar ao câncer de fígado. É normal? Não é normal. Mas todo mundo, ou muitas pessoas, não todo mundo, mas muitas pessoas bebem diariamente. E eu estou dizendo uma long neck, uma cerveja qualquer. Tem gente que bebe muito mais.
Então, as pessoas em geral consideram normal o que as pessoas fazem, mas cientificamente não é normal. Vamos voltar. Comportamentos que não são adequados. Então, né? não é normal. A saúde. Quando nós temos numa relação de casal, um casal que estabelece os seus vínculos só com o corpo do outro, ou seja, o outro é um troféu, é um totem, é como se fosse um objeto que ele tem que estar permanentemente reluzente, fantasticamente brilhante, para que ele se sinta bem, isso não é uma relação normal de amor. É uma relação egoísta, narcisista, já estamos na patologia. Uma relação normal é onde o indivíduo se relaciona com o outro como um todo, onde existe a relação corporal, onde existe uma relação afetiva importante, onde vão construindo uma malha ao longo dos anos, que ontem, casualmente, eu dava um exemplo para um paciente que tirou esse tema e falava dele, evidentemente. É um rapaz jovem, muito inteligente, muito interessante assim, na forma de construir a vida. Ele dizia que, eu vou inverter, eu dizia para ele, e fazendo um recorte para que as pessoas nos acompanhem em casa, que uma relação de casal tem que ter uma construção que funcione como uma malha de uma mangueira de alta pressão. Toda mangueira por dentro é a mesma mangueira. Uma mangueira de jardim pode ser mais ou menos a mangueira de alta pressão. Mas se ela não tivesse uma malha por fora, a mangueira de alta pressão estouraria, como estouraria uma mangueira de jardim se nós conectássemos num determinado compressor ou alguma coisa assim que aumentasse a pressão interna. O que faz a mangueira aguentar? É a mangueira? Não, não é a mangueira. É a malha que ela tem por fora. O que faz uma relação de casal aguentar tantas coisas ao longo de tantos anos? É a malha que nós construímos entre o homem e a mulher. Então, quanto maior e mais firme, mais apertada for essa malha, no bom sentido, quanto maior a cumplicidade, quanto maior o projeto desse casal, quanto mais coisas eles tiverem entre eles, mais essa malha vai fortalecer e aguentar as pressões da vida. Então, pegamos esse modelo e voltamos para a questão anterior. Quando o indivíduo constrói uma relação de casal pura e simplesmente no corpo, a malha dele nem existe. Sim. Essa relação é uma relação fadada ao fracasso, a não ser que a pessoa vá se deformando com o passar dos anos para se manter sempre jovial como uma mulher de 30 anos. Eu vou fazer um intervalo, né? Mas falar assim, entre outras coisas, na questão da paixão, né? Quer dizer, o início é uma paixão, não é isso? Sim. Da construção de um amor. O amor ele não é instantâneo, né? Ele se constrói, dá para dizer assim? O amor é uma construção. É uma construção. É uma né? construção. Então, quer dizer, o início é uma paixão. Essa paixão termina. E segue, né, uma reformulação do amor. Assim não é. Isso? Dito em termos simples, para que as pessoas nos acompanhem, assim. Então, quer dizer, a malha é essa construção do amor e não porque a paixão normalmente é a paixão da juventude também, né, Nilton? Então, dentro dessa construção que vai fazer a malha, tá dentro desse projeto de relação de amor, está o amor propriamente dito, afetivo, o corpo, que faz parte do amor também, a questão corporal, e a aceitação que a vida é dinâmica, está a construção através do respeito, da consideração, do se colocar no lugar do outro, do pensar junto com o outro, de ter orgulho do outro, e etc, etc. Então, isso vai permitindo que as pessoas trabalhem, cresçam, tenham filhos, adquiram a sua casa, adquiram o seu carro, acompanhem os filhos no colégio. Constroem a vida com o mesmo pensamento. Essa é a malha. E tenham entre elas um grau de intimidade através de um projeto pessoal de vida desse casal que não envolva outras pessoas, ou seja, que esse determinado casal pense e converse sobre coisas que vão depois colocar em prática na vida e construir essa malha, fazer parte da malha, onde só os dois participaram desse projeto, não participou pai nem mãe, porque é algo que tem que ver com a intimidade dos dois, que terá traços de ambas famílias, mas não será um projeto exatamente igual. É uma outra história. É uma outra história construída a partir daqueles elementos. É como se nós pegássemos, seguindo a metáfora da malha, os fios, digamos assim, de aço,
que os nossos pais nos passaram e que nós vimos na construção das vidas dos nossos pais, mas a maneira como nós vamos tramar será própria nossa. O Newton, a natureza ela é sábia, né? A ligação genética, né? Ela também, eu acho que proporciona, tu não reproduz um pai e uma mãe, né? Não reproduz. Sim. Eu acho que nem se fosse um filho entre irmãos, né? Tu reproduz traços, né? E apenas traços, né? Sim. Não há como. Quando tu tentas reproduzir desesperadamente o modelo dos pais, é sinal de que a tua vida já desapareceu há muito tempo. Tu és um zumbi. Mas a natureza impõe, né? Que a gente mescle cada vez mais e multiplique essas uniões de traços, né? Bom, mas é muito importante que os filhos se sintam com a liberdade de discordar e descartar. Cada vez que perceberem que alguma coisa da história dos pais que aparece na vida deles e não é legal, que eles se sintam com o direito de descartar e perpetuar as que derem certo, as que eles considerarem legal. Embora a fecundação é aleatória. Ou será que existe alguma possibilidade? Né? É aleatória. É aleatória. Deixa eu fazer um intervalo. Eu queria, antes de tu solicitares o intervalo, dar um toquezinho na pergunta do Neri e dizer o seguinte, que se nós temos, e aqui eu respondo o Neri, completo a resposta do Neri, que se nós temos essa concepção mais complexa da relação de casal, Leandro, onde tem essa malha, o corpo da mulher, com 1 ou com 10 filhos, vai ficar... vai ser apaziguado, atenuado, digamos assim, porque nós temos uma infinidade de outras coisas que vão entrar juntos nessa relação de amor. Um casal que teve 10 filhos, se supõe que o marido esteve de acordo, que é resultado de um casal. Portanto, se o seio da mulher ficar flácido depois do primeiro, segundo, terceiro ou décima gravidez ou parto, esse homem é responsável. Ele tem que Ele faz parte disso. Ele faz parte disso. Ele não pode reclamar. Em todo caso, se os dois estiverem de acordo, farão então uma plástica de seio, farão uma reconstrução, enfim, encontrarão formas de reestabelecerem algo que era excitante para o casal, que era importante para o casal, valioso para o casal, etc. E aí a tecnologia nos favorece isso. Todos os profissionais que têm que ver com a estética, do cirurgião plástico ao dermatologista, e os especialistas, hoje já tem uma especialidade, uma medicina estética e tudo mais, trabalham e tem muito dinheiro de pesquisa investido nisso. É muito legal. Se o casal necessita, bom, que busque esse socorro, que vai ajudar muito. Agora, o indivíduo ele não pode, depois de 10 filhos, dizer, minha mulher está muito velha, está com seios caídos, agora não quero mais. Não, só um momentinho. Cadê a malha? Onde está a malha? Então, se o indivíduo faz isso e não quero mais, é sinal de que a mangueira arrebentou a pressão. Ele não construiu a malha de tal maneira que pudesse aguentar a pressão da vida. Mas antes disso já incomoda ele o fato de olhar a mulher envelhecendo. Porque, na verdade, a mulher é o teu espelho, né? Tu também tem envelhecendo, né? Bom, mas aí nós estamos frente à patologia. Aí é patológico. A doença. Deixa eu fazer um intervalo e já voltamos.